Salve, galerinha da terceira série, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os principais autores da segunda fase do modernismo no Brasil. Na aula anterior, nós falamos sobre a segunda fase modernista, porém mais abrangendo a parte do contexto histórico, das características, e hoje nós falaremos mais a respeito dos autores e das obras, para orientá-los às atividades que vocês farão nessa aula, tá? Então, a segunda fase foi ali de 1930 a 1945. Lembrando que nós tivemos a parte da poesia e a parte da prosa. Só retomando, a poesia, lembra o formato? Ela é escrita ali pelos versos, pelas estrofes, e já a prosa, ela é feita de uma maneira mais narrativa, certo? Na poesia de 30, a produção literária da segunda fase do movimento modernista no Brasil, ela vai ser encabeçada por Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes. Começando por Murilo Mendes, lembrando que ele também, além de ter escrito poesia, também escreveu prosas. Ele nasceu em 1901, veio a óbito em 1975. Ele teve uma forte identificação com o surrealismo europeu. Essa tendência é notada em seu primeiro livro, que foi Poemas, publicada logo no início da segunda fase, que foi em 1930. O poeta vai dar sátira ao poema piada e chega ao estilo oswaldiano. Também passeia pela poesia religiosa e social. Observem esse trecho do poema dele, Solidariedade. Sou ligado pela herança do espírito e do sangue, ao mártir, ao assassino, ao anarquista. Sou ligado aos casais da terra e no ar, ao verdadeiro da esquina, ao padre, ao mendigo, à mulher da vida, ao mecânico, ao homem, ao soldado, ao santo e ao demônio, construídos à minha imagem e semelhança. Observem bem as características presentes na obra de Murilo Mendes. Temos também Jorge de Lima, de 1895 a 1943. Ele é chamado o príncipe dos poetas alagoanos. A poesia social e de caráter religioso é verificada lá na fase madura de Jorge de Lima. Além disso, viajava pelo estilo parnasiano. No modernismo, contudo, denuncia as desigualdades sociais e se utiliza da expressão poética, habilidosa e jogo elaborado de palavras. Observem essa poesia, Mulher Proletariada. Mulher Proletária. Pessoal, quando nós retornarmos, nós vamos analisar esses poemas, essas poesias, tudo, tá? Então, aí eu quero a participação de vocês. Observem bem, é bem polêmico. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus. Forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário. Há de ver. A tua produção, a tua superprodução. Ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário.
Temos o ilustre Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987. Drummond, ele trouxe o início, né? Ele foi precursor da poesia de 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. A atualidade e os acontecimentos rodeiam a poesia de Carlos Drummond de Andrade. Sua obra poética reproduz o mundo, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que fazia parte ali do contexto histórico naquele momento. Por essas características, nega a fuga da realidade, porque a poesia é tida como meio de transformação. Confira abaixo o trecho do poema Carta a Stalingrado. Depois de Madrid, lembra, pessoal, que era num momento bem cheio de conflitos, né? Muitas guerras ali presentes. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora. E o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos Stalingrado. Seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se elevam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Romero, mas Romero é velho. Os telegramas cantam um mundo novo, que nós, na escuridão, ignorávamos. Fomos encontrá-lo em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas. No teu arquejo de vida mais forte que o tesouro das bombas, na tua fria vontade de resistir. Temos a ilustre também Cecília Meirelles, de 1901 a 1964, onde a principal característica de Cecília Meirelles é a poesia intimista, que possui uma característica introspectiva e com um ar de fantasia. Considerada uma das maiores poetisas do Brasil, sua produção dessa fase foi muito importante para consolidar o grupo modernista da poesia de 30. Temos aqui um poema, romance 24, ou Da Bandeira da Inconfidência. Através de grossas portas, sentem-se luzes acesas, e há indagações minuciosas dentro das casas fronteiras, olhos colados aos vidros, mulheres e homens à espreita, caras disformes de insônia, vigiando as ações alheias. Pelas gretas das janelas, pelas frestas das esteiras, agudas setas atiram a inveja e a maledicência. Palavras conjeturadas oscilam no ar de surpresas, como peludas aranhas na gosma das teias densas, rápidas e envenenadas, engenhosas, sorrateiras. Vinícius de Moraes, que nasceu em 1913 e faleceu em 1980, ele, além de ser escritor renomado e grande destaque na poesia de 30, Vinícius de Moraes foi um dos precursores da bossa nova no Brasil. Lembra várias canções, vários sonetos, inclusive a música Garota de Ipanema, né? O sensualismo erótico, o amor e os prazeres da carne são destacados em sua poesia. Em sua obra, o escritor fala da felicidade, da infelicidade, da alegria e tristeza. Muitas emoções, muitos sentimentos, muitas sensações.
Olha só, Dialética, de Vinícius de Moraes. É claro que a vida é boa e a alegria a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que eu sou triste. Observem bem a presença dos sentimentos. Já a prosa de 30, os maiores destaques são Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Dionélio Machado. Esse grupo ficou conhecido como geração de 30. Começando pelo maravilhoso Graciliano Ramos, de 1892 a 1953. O nordestino Graciliano Ramos foi preso em 1936 e acusado de ser comunista. Essa experiência em várias prisões embasaram um de seus romances mais famosos, que é Memórias do Cárcere. O livro relata as injustiças do Estado Novo e a realidade brasileira do cárcere. Retratou o universo do sertanejo nordestino, desde o fazendeiro até o caboclo comum. Conseguia fazer a análise psicológica e sociológica em sua obra, em personagens que relatam o coletivo. Além de romances, Graciliano Ramos também escreveu contos. Entre seus romances mais conhecidos está Vidas Secas, em estilo machadiano, com linguagem rigorosa, enxuta e minuciosamente trabalhada. Esse tema, pessoal, sobre vidas secas, fala sim da sequidão do Nordeste, ele fala sim da seca financeira, das faltas, mas também fala sobre as vidas secas literalmente também. Aqui um trecho da obra Vidas Secas. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória, com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, Cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra baleia iam atrás. Temos também Raquel de Queiroz, nasceu em 1910, faleceu em 2003. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a cearense Raquel de Queiroz. Foi colaboradora do jornal O Ceará. Nele, publicou diversos poemas e crônicas. Militante do Partido Comunista Brasileiro, foi presa em 1937, 7 anos depois da publicação de um de seus livros mais conhecidos, o 15. Entre suas características estão uso do discurso direto, prosa enxuta e intensa preocupação social. Escreveu também Caminho de Pedras, As Três Marias e Memorial de Maria Moura. Foi até um seriado baseado na obra dela pela Rede Globo. Um trecho aqui da obra O 15.
Sempre se relata nessa questão da seca, da pobreza, das dificuldades vividas. O povo se apinhava na avenida, o dinheiro circulava alegremente, as lâmpadas de carbureto espargiam sobre o burburinho focos de luz muito branca, que tornava baça e triste a cara afilada da lua crescente. Num grupo, há um recanto iluminado, Conceição, Lourdinha e o marido, Vicente e o novo dentista da terra, um moço gordo, roliço, de costeletas crespas e o pince-nez, sempre mal seguro no nariz redondo, conversavam animadamente. Temos José Lins do Rego, nascido em 1901, faleceu em 1957. O paraibano José Lins do Rego foi eleito para a Academia Paraibana de Letras e para a Academia Brasileira de Letras, em 1955. Nessa fase, seus romances regionalistas foram essenciais para consolidar o chamado romance de 30. Destacam-se em sua obra, temos Menino de Engenho, Doidinho, Banguê, Fogo Morto e Usina, todos com a temática da cana-de-açúcar. Pedra Bonita e os Cangaceiros retratam o ciclo do cangaço, da seca e do misticismo. Na biblioteca aqui do Colégio de Inserico tem quase todas as obras de José Lins do Rego, pessoal. Obras fantásticas. Observem aqui um trecho da obra Fogo Morto, de José Lins do Rego. Aqueles meninos, aquelas mulheres, aquele coronel Lula, todos o mundo que o cercava eram grades de ferro que o prendiam, que faziam de um homem trabalhador como ele um monstro, um perigo, um criminoso. A filha se fora, pensava que Sinhá voltasse às boas, mas enganara-se. Estava só no mundo, mais só que José Passarinho, e não tinha saúde para ganhar pela terra fora e fugir de todos. Lobisomem, seria que os homens, as mulheres, o tomavam mesmo por um filho do diabo, por uma calamidade? José Passarinho, dentro de casa, lhe parecia agora outro homem. Há muito que o negro não bebia. Era, ali em sua casa, quem lhe cozinhava o feijão, quem lhe fazia as coisas. Era um bom negro, via-o sujo, de pés cambados, de olhar quase morto, e mesmo assim o julgara mais feliz do que ele. Jorge Amado, nascido em 1912, faleceu em 2001. O baiano Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1931 com o romance O País do Carnaval e, em seguida, Cacau e Suor. Foi eleito em 1959 pela Academia Brasileira de Letras e entre suas obras mais conhecidas está Tieta do Agreste, que foi uma novela da Rede Globo também. Foi até reprisada, não sei se vocês tiveram a oportunidade e a vontade de assistir. Olha só o trecho da obra Tieta do Agreste. Dúzia e meia de casebres provisórios, mudando-se ao sabor do vento e da areia, a invadi-los e soterrá-los, morada dos poucos pescadores a habitar desse lado da barra. Durante o dia, as mulheres pescam no mangue de caranguejos. Os homens lançam as redes ao mar. Por vezes, partem em pesca milagrosa, audazes a cruzar os vagalhões alto como as dunas nos únicos barcos capazes de enfrentá-los.
e prosseguir mar afora ao encontro marcado com navios e escunas, em noites de breu, para o desembarque do contrabando. Escreveu várias obras também, como Capitães de Areia. Érico Veríssimo, nascido em 1905 e faleceu em 1975. O gaúcho Érico Veríssimo começou a trabalhar na revista do Globo como secretário a partir de 1930. Entrou no jornalismo literário sob a influência de Augusto Maia. Entre suas obras de destaque estão Fantoches e Clarissa. Sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento, onde narra a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, da origem do século XVIII até 1946. Um trecho da obra O Tempo e o Vento. Era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto silêncio e tão leve o ar que, se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno da solidão. Agachado atrás do muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos ali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12 bem puxados. Recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz, Tenente Liroca. Dissera-lhe o coronel: havia poucos minutos. Suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. E Dionélio Machado, nascido em 1895, faleceu em 1985, também gaúcho. Dionélio Machado atuou também como jornalista no jornal Correio do Povo. Escritor e psiquiatra, ele recebeu o prêmio Jabuti em 1981. Suas obras são marcadas pelo intimismo, problemas sociais e as relações humanas. Escreveu Os Ratos, O Louco do Cati, Desolação e Deuses Econômicos. Olha só o trecho da obra Os Ratos. Com relance de vista, Nazianzeno percebe que o jogo está quase feito. Mete nervosamente a mão no bolso da calça e tira os 5.000 réis. Tinha feito o propósito, a promessa quase, de jogar no 28, o primeiro dia que entrasse na roleta outra vez. A bolinha já gira, o olhar acostumado encontra facilmente o 28. Já abriu uma passagem, o seu braço estende-se, levantando os 5.000 réis para aquele número. Mas o medo prudente o detém. E como o tempo urge, depositara rapidamente a cédula no retângulo da terceira dúzia. Tem que ler para saber o que vai dar. Pessoal, saudades, beijos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida nos exercícios, só chamar no WhatsApp. Beijo, beijo. Jesus abençoe todos.